Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 10 do terceiro trimestre de 2022. Essa lição de número 10 traz o título de A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Lembrando que a palavra mordomia, aqui dentro do contexto da lição, ela tem o sentido de administrar os bens que Deus nos deu, e não o sentido de viver regalias, não. É o sentido de administrar bem aquilo que Deus nos deu. Então, o título da lição 10, A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Lembrando que na descrição do vídeo, irmãos, você pode baixar um estudo completo em PDF a respeito dessa lição. E esta lição de número 10 ficou bem caprichada, cheia de detalhes. Não deixe de baixar o estudo da lição 10 aí na descrição do vídeo, tá bom? Irmãos, essa lição ela vai falar muito sobre o dízimo. É claro que mordomia cristã não se resume apenas ao dízimo. Administrar bem os bens que Deus nos deu não se resume apenas à prática de dízimos e ofertas. Mas a questão do dízimo está bem inserida na lição. Então, neste vídeo de apoio, eu vou fazer um comentário específico mais a respeito de dízimos. Mas no estudo em PDF você vai encontrar um estudo mais detalhado a respeito de mordomia cristã, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender, muitas vezes, irmãos, a nossa visão sobre o dízimo, ela não é a visão judaico-cristã. Muitas vezes a nossa visão sobre o dízimo, ela é uma visão da Igreja Católica Romana. Por exemplo, se você pega Malaquias 3:10 como base para ensinar sobre o dízimo, ou como base para aprender sobre o dízimo, quando você usa apenas o contexto de Malaquias 3:10, saiba que você está, na verdade, observando este assunto com uma visão romana, com a visão da Igreja Católica Romana, aí ao longo dos primeiros séculos até chegar aos dias de hoje. Para a gente entender bem o real conceito a respeito de dízimo, eu não vou nem falar sobre oferta, eu vou falar só sobre dízimo, tá? Que isso está bem inserido aí no contexto da lição 10. Para a gente ter uma visão correta a respeito de dízimos, a gente tem que observar com uma visão judaico-cristã e não com uma visão romana, senão a gente vai perder o real conceito do significado do dízimo. Por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que são contra a prática dos dízimos. Eu, professor José Júnior, sou totalmente a favor de que o cristão dê o dízimo, porque eu entendo que é correto o cristão dar o dízimo. O que eu não concordo é a forma como o dízimo é ensinado em cerca de 95% das igrejas. Eu não concordo com a forma como o dízimo é ensinado, mas eu sou totalmente a favor de que o cristão dê o dízimo, porque é um conceito que está bem inserido na palavra de Deus, mas é algo que deve ser muito bem compreendido. Olha, para você ter uma ideia, eu vou te mostrar como a maioria dos cristãos tem uma visão equivocada a respeito dos dízimos. Analisa comigo Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, eu vou ler os versículos 8 e 10. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? E Deus responde, Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, Malaquias 3:8, o profeta faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? E aí Deus responde, todavia vós me roubais. Irmãos, qual o significado da palavra roubo ou roubar? Eu vou dizer para você, a palavra roubar significa você extrair algo de alguém mediante o uso de violência. Então eu te pergunto, você acha que Deus pode ser roubado? Você acha que alguém pode extrair alguma coisa de Deus usando violência?
Não, claro que não. Esse é o significado da palavra roubo: subtrair ou extrair algo de alguém usando a violência. Então aqui a gente percebe em Malaquias 3:8 que quando o profeta diz roubará o homem a Deus, e a gente analisa o significado da palavra roubar, que é extrair algo de alguém usando a violência, a gente percebe, irmãos, que é impossível Deus ser roubado, porque Deus é Deus. Então, o contexto dessa passagem aqui nos textos originais, na verdade, é um contexto diferente daquele que a gente acha que é. Quando a gente analisa os textos originais, quando a gente analisa aqui essa passagem de Malaquias 3:8, em que foi traduzida nas nossas versões bíblicas como roubará o homem a Deus, né? E aí Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, quando a gente analisa o texto original, a gente vê que não está escrito ali a palavra roubará o homem a Deus. Ali tem um sentido diferente, um sentido bem diferente daquele que nós estamos acostumados. O texto original, na verdade, ele transmite a seguinte ideia: não é roubará o homem a Deus, é como se Deus dissesse assim, ó: vocês sempre deixaram de cumprir com o combinado, vocês sempre deixaram de cumprir com aquilo que eu combinei com vocês. É isso que tem o sentido do texto original, que foi traduzido para a gente, né, como roubará o homem a Deus. Mas analisando o texto original, o sentido é outro. É como se Deus dissesse: vocês sempre deixaram de cumprir com o combinado. Aí eu pergunto para você, por que que Deus instituiu os dízimos na lei de Moisés? Qual é o real conceito de dízimo? Qual era? Quando Deus instituiu o dízimo a partir da lei de Moisés, e a prática do dízimo é uma prática de antes da lei, né? Que a gente vai aprender isso aí na lição e também no PDF que eu preparei para você baixar e ler. Quando Deus instituiu o dízimo na comunidade de Israel, Deus ele tinha algo em mente. Quando ele instituiu o dízimo, ele queria mostrar para o povo que o povo deveria ter um cuidado com o seu próximo. O povo deveria zelar pelo bem-estar do seu próximo. Então, o conceito de dízimo que Deus queria passar para a nação de Israel era, além de ensinar o homem a não ser avarento, né, era o conceito de que o homem deveria ter um cuidado para com o seu próximo, porque nem todos têm as mesmas condições financeiras. Uns têm condições financeiras melhores, outros têm condições financeiras mais fracas, mais mínimas, né? Então, quando Deus instituiu o dízimo para o povo de Israel, mediante a lei dada por intermédio de Moisés, Deus queria mostrar para o povo, com a prática do dízimo, que o povo não deveria ser avarento, que o povo deveria aprender a ser generoso e que o povo deveria ter um cuidado especial para com o seu próximo. Tanto é que a prática do dízimo ela é realizada ainda hoje na nação de Israel, por exemplo. Você pode pesquisar isso no YouTube, em livros judaicos. Você vai ver que a prática do dízimo ela ainda é realizada pelo povo de Israel ainda nos dias de hoje. Mesmo não existindo mais o templo de Salomão, mesmo não existindo mais o templo reconstruído após o cativeiro da Babilônia, mesmo assim a nação de Israel nos dias de hoje, ela mantém a prática de dar os dízimos, porque ela entende que a prática de dar o dízimo é uma prática que deve continuar sendo realizada, é algo que não teve fim, mesmo com o fim dos templos, é algo que continua até nos dias de hoje. Mesmo os israelitas que não creem, que não aceitam Jesus como sendo o Cristo, eles entendem que a prática do dízimo deve continuar sendo realizada ainda nos dias de hoje, porque eles entendem que a prática do dízimo é para ensinar o homem a ser generoso, para ensinar o homem a não ser avarento e para ensinar o homem a ter um cuidado para com o seu próximo, é ensinar o homem a ter empatia para com o seu próximo, se colocar no lugar daquele que tem pouca ou nenhuma condição monetária,
financeira. Então, o israelita ainda hoje ele mantém a prática de dar os dízimos. Ah, mas então quando foi inserida a prática dos dízimos dentro das igrejas cristãs? Vamos lá. O Novo Testamento, ele não fala sobre a prática do dízimo para os cristãos, de maneira explícita. Alguns dizem que Mateus capítulo 23, versículo 23 é uma referência para dar o dízimo no Novo Testamento. Mas, na verdade, a gente não pode tirar o texto do contexto. A gente tem que entender que o Novo Testamento ele não começa em Mateus. O Novo Testamento ele começa a partir de Atos dos Apóstolos, a partir das cartas e do livro de Atos dos Apóstolos. Não começa em Mateus. E a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 17, que o Novo Testamento só tem valor a partir da morte do testador. Hebreus 9, 17 ensina isso. Então o Novo Testamento não começa em Mateus. Então, Mateus 23, 23 não pode servir, exegeticamente falando, de base para o dízimo no Novo Testamento. Mas a igreja cristã, ela aderiu à prática dos dízimos ao longo da história porque ela não encontrou outra forma a não ser a reverberação das palavras de Malaquias 3, 8, 9 e 10 a respeito do dízimo. O que é reverberação? É uma reflexão. Desde os tempos da igreja primitiva, irmãos, desde o primeiro século até mais ou menos o século VI, final do século VI para o começo do século VII, depois de Cristo, os líderes da igreja cristã, ao longo dos primeiros séculos, eles tomaram consciência de que era necessário a prática dos dízimos entre a igreja cristã. Presta atenção, porque isso aí você não vai aprender na maioria das escolas teológicas, você não vai aprender sobre isso, tá? Então, desde o século I depois de Cristo, século II, século III, mais do século III para o século IV, os líderes da igreja cristã, eles tomaram a consciência de que era necessário pessoas na obra de Deus em tempo integral, que aqueles que se dedicavam à obra de Deus em tempo integral, eles deveriam ter um salário, deveriam ser sustentados pela igreja em tempo integral para se dedicar melhor à obra. Inclusive o Russell Norman Champlin, um notável estudioso das Sagradas Escrituras, autor das enciclopédias Champlin e de vários outros livros, o Russell Norman Champlin diz que os líderes da igreja do primeiro século, a igreja, muitas igrejas do primeiro século, elas tinham o hábito de pagar um salário para o pastor da igreja local. E aí a partir do século II, século III, século IV, século V, VI, até o começo do século VII, as igrejas cristãs, elas tomaram consciência de que era necessário manter líderes fazendo a obra de Deus em tempo integral. E essa tomada de consciência surgiu não apenas entre os líderes, mas entre todos os irmãos das igrejas ao longo destes séculos. E eles acharam por bem manter a prática dos dízimos em prol da obra de Deus. Então, quando alguém perguntar para você, mas quando foi que surgiu a prática dos dízimos no meio da igreja cristã? A prática dos dízimos no meio da igreja cristã, haja visto que não há base bíblica que fale sobre os dízimos no Novo Testamento para a igreja cristã, a gente entende pela história que ao longo do século I, II, III, IV, V, VI, início do século VII, a igreja cristã tomou consciência de que era necessário manter os seus líderes em tempo integral fazendo a obra de Deus. Então chegou-se à conclusão, os líderes das igrejas destes séculos, juntamente com o povo, chegaram à conclusão de que deveria ser feito como nos tempos dos levitas. Assim como as outras tribos sustentavam os levitas em tempo integral, de modo que eles só precisavam se preocupar em realizar a obra de Deus na questão do tabernáculo, do templo e tal, assim como os seus irmãos de outras tribos sustentavam os levitas para que eles tivessem tempo integral para fazer a obra de Deus,
assim as igrejas cristãs chegaram à conclusão de que deveria ser adotado o mesmo modelo que foi adotado no passado. As igrejas cristãs se reunirem, darem não apenas ofertas, mas também dízimos para sustentar os líderes para que eles pudessem fazer a obra de Deus em tempo integral, tá bom? Existem muitas referências no Novo Testamento que falam sobre ofertas, mas nenhuma referência explícita falando sobre o dízimo, a não ser Mateus 23, que eu já expliquei o contexto para você. Mas os irmãos da igreja primitiva, eles eram muito mais generosos do que nós. Quando a gente lê o livro de Atos e algumas das epístolas de Paulo, a gente vê que os irmãos da igreja primitiva, eles eram muito generosos em suas ofertas. As ofertas dos irmãos da igreja primitiva excediam em muito o valor de 10%. Mas com o passar dos séculos, os irmãos não eram mais tão generosos. Nós, hoje em dia, não somos mais tão generosos nas nossas ofertas, Então, nos primeiros séculos, aí do século I até o século VII, mais ou menos, as igrejas tomaram consciência de que era necessário colocar a prática dos dízimos no meio das igrejas cristãs, tá? Então aí do século I até o século VII, a história vai ensinar que os líderes da igreja do século I, mais ou menos até o século VII, tomaram a consciência de que era necessário também o hábito de dar o dízimo, tá? Para ajudar a obra de Deus. Ah, mas eu não quero dar o dízimo. Tudo bem, você não é obrigado a dar o dízimo, logicamente. Eu não vou fazer aqui como, por exemplo, o R.R. Soares, que diz que se você não der o dízimo, você é ladrão e você vai para o inferno. Não, se eu fizer isso, eu vou estar, em outras palavras, dizendo que a salvação é pelo dízimo e não pela graça. E a coisa não funciona assim. Deus ama aquele que dá com alegria. Para que você compreenda bem mais sobre esse assunto de mordomia cristã, sobre o dízimo, não deixe de baixar o estudo em PDF na descrição do vídeo, que ficou bem detalhado, bem interessante. Você vai aprender muito sobre o assunto, tá bom? Essas são as informações que eu queria passar para você nesse vídeo. Algumas dessas informações você não vai aprender nem mesmo nas melhores nem mesmo nas melhores escolas teológicas, tá? Algumas dessas informações que eu te passei. Mas é como eu disse, o compromisso do professor José Júnior é, em primeiro lugar, com a verdade. A tradição religiosa fica para segundo plano. Então, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de dar o seu joinha e, se possível, deixe um comentário, porque isso ajuda muito o blog do professor José Júnior a alcançar mais pessoas, porque nós produzimos semanalmente estudos teológicos gratuitamente e a nossa intenção é simplesmente aumentar o conhecimento do povo de Deus. Então, se esse trabalho tem sido uma bênção para você, deixa o seu joinha, se possível, deixa um comentário. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima.